O terceiro objeto interestelar confirmado avança a toda velocidade para o nosso sistema solar a 130,000 milhas por hora. Em teoria, o 3I Atlas parece ser apenas um cometa de dimensões exageradas. No entanto, a sua trajetória descreve uma curva que passa perto de Marte, Terra, Vênus e Júpiter numa sucessão rápida e exata. Um percurso com probabilidades inferiores a 0,005% de ocorrer por mero acaso. O seu tamanho colossal, a aceleração inexplicável e o sobrevoo preciso a 4 planetas levam os principais cientistas a especular em voz baixa: será que o 3I Atlas é mesmo uma sonda de reconhecimento movida a energia nuclear, vinda testar a nossa reação? Se for de fabrico artificial, as implicações são imensas. O primeiro contato da humanidade e o plano de resposta podem depender das descobertas que se avizinham. Mas que provas poderiam, enfim, revelar o que enfrentamos de verdade? Em julho de 2025, os dados começam a acumular-se. O objeto registrado como 3II Atlas atravessa o Sistema Solar a 130,000 milhas por hora, uma velocidade que permitiria atravessar o Atlântico em menos de 2 minutos. O seu diâmetro medido, próximo dos 20 km, torna o maior visitante interestelar alguma vez detectado. Para comparar, equivale ao comprimento de Manhattan, deslocando-se a uma rapidez que supera qualquer cometa ou asteroide conhecido. Equipas de astrometria no Observatório Hubble e no TESS analisam as detecções iniciais, registrando cada posição com precisão de segundo de milímetro. A órbita reconstruída a partir de dezenas de imagens mostra um trajeto hiperbólico, não ligado, num curso de ida única pelo Sistema Solar. Contudo, o ajuste não é impecável. Os resíduos nos dados indicam desvios subtis da curva gravitacional prevista. Os analistas discutem o peso destas discrepâncias. Tratam-se apenas de ruído devido a erros de medição, ou o indício inicial de uma força que vai além da gravidade? Modelos padrão de cometas antevêm alguma aceleração não gravitacional, jatos de gás libertados do gelo exposto ao Sol, que empurram o núcleo para fora de rota. Todavia, no caso do 3I Atlas, a coma é tênue e posicionada de forma peculiar, com escassas provas de desgasificação tradicional. O perfil fotométrico é ainda mais intrigante. A luminosidade mantém-se constante, sem oscilações ou atenuações durante a rotação. Nada de picos evidentes, nem quedas causadas por tombos ou impulsos de jatos. Dado o tamanho e a velocidade, qualquer processo natural deixaria uma marca clara. Recuo térmico, jatos voláteis, aquecimento solar e mais os registros revelam uma consistência quase mecânica. Cálculos de velocidade de escape corroboram o que a órbita sugere. Sem qualquer abrandamento, o 3I Atlas nunca será capturado pelo Sol. A sua velocidade hiperbólica excedente, a rapidez que mantém mesmo após fugir à atração solar, figura entre as mais elevadas registradas para um objeto natural. Para certos especialistas, a falta de um mecanismo natural evidente desperta a suspeita de se houver um motor oculto sob a coma. A caça por uma resposta conclusiva leva os astrônomos a investigar mais a fundo, examinando cada irregularidade no movimento deste intruso do tamanho de Manhattan. Em agosto de 2025, a órbita recomposta do 3I Atlas traça uma linha por 4 regiões planetárias em menos de 6 meses. Marte, Terra, Vênus, depois Júpiter. Cada aproximação calculada é uma fração de unidade astronômica. A sequência não é um mero roçar pelo Sol, mas um circuito multiplanetário. Cada sobrevoo suficientemente próximo para que telescópios obtivam espectros detalhados, mais distante o bastante para evitar captura gravitacional ou destruição catastrófica. Simulações orbitais efetuadas no Observatório Hubble e por equipas independentes replicam o itinerário com milhares de clones virtuais. Mesmo considerando erros de medição e possível desgasificação, o alinhamento persiste na maioria das versões plausíveis da órbita. O caminho do objeto enfia-se pela agulha, roçando as vias orbitais de Marte e Terra, mergulhando dentro da órbita de Vênus e catapultando-se para Júpiter. A configuração não é só rara, é uma anomalia entre anomalias. Modelos galácticos baseados em ejeções e capturas aleatórias prevêem que menos de 1 em 10,000 objetos interestelares tropeçaria numa cadeia tão próxima de abordagens planetárias por acaso.
O grupo AVO divulga uma figura impressionante, em probabilidades inferiores a 0,00005% para um visitante aleatório seguir este padrão de sobrevoo a 4 planetas. A afirmação propaga-se por grupos de Telegram, servidores de preprints e corredores de conferências. Críticos contrapõem, invocando viés de observação. As descobertas tendem para objetos próximos ao plano eclíptico, onde os telescópios varrem com mais frequência. Mas mesmo corrigindo estes vieses, as probabilidades mantêm-se extremamente reduzidas. A coreografia do percurso suscita novas interrogações. Será uma varredura de reconhecimento? Maximizar pontos de vista enquanto se minimiza o risco. Cada planeta proporciona uma perspectiva única do Sistema Solar, e o cronograma de Marte, depois Terra, Vênus, Júpiter e privilegia a observação sem demora em poços gravitacionais. O trajeto do objeto sugere intenção, ou pelo menos um padrão que os processos naturais têm dificuldade em justificar. Para os cientistas planetários, o debate evolui da anomalia física para a possibilidade de finalidade. A questão seguinte: se for reconhecimento, o que se segue à observação? Aviv, o astrofísico de Harvard que outrora colocou Oumuamua no centro de um debate sobre sondas alienígenas, entra agora na controvérsia do 3I Atlas. Com um alerta renovado, para Loeb, a coreografia da trajetória do objeto que atravessa Marte, Terra, Vênus e Júpiter não se trata apenas de uma coincidência matemática, mas sim de um indício de possível reconhecimento. Ele destaca as probabilidades, inferiores a 1 em 20. 000, segundo os seus cálculos, para que um visitante interestelar aleatório consiga realizar tal percurso. Este número circula em pré-publicações de investigação e em podcasts noturnos, alimentando especulações de que o 3I Atlas não está meramente a vaguear, mas a observar. O padrão remete a um cenário da ficção científica, a hipótese da floresta escura. Neste universo, cada civilização representa uma ameaça potencial, obrigada a permanecer oculta ou a correr o risco de aniquilação. Se o 3I Atlas for uma sonda, argumenta a lógica, ele examinaria o sistema solar a uma distância segura, recolhendo amostras dos planetas sem se aproximar o suficiente para ser interceptado ou capturado. Os sobrevoos otimizam a abrangência, reduzem a vulnerabilidade e evitam os poços gravitacionais que desacelerariam ou prenderiam um intruso imprudente. Cada aproximação é efêmera, cada oportunidade de vigilância passageira, como se o objeto estivesse a reunir informações e a prosseguir antes de qualquer reação possível. O grupo de Loeb estabelece paralelos com o enigmático sobrevoo de Oumuamua em 2017, propondo que, se aquele objeto fosse um explorador, o 3I Atlas poderia ser uma continuação, uma missão mais ampla e intencional. O intervalo temporal, de 8 anos, encaixa-se num ritmo programado. Os críticos argumentam que a teoria depende excessivamente de casualidades e subestima o efeito do viés de seleção. No entanto, o debate intensifica-se. Trata-se de um levantamento pacífico, um teste à capacidade de detecção humana ou algo mais ameaçador? A interrogação persiste sem resolução, enquanto os astrônomos avaliam os perigos de sermos detectados num universo onde o silêncio pode ser mais seguro do que a curiosidade. A doutora Raquel Stevenson, cientista planetária no JPL, analisa o espectro do 3I Atlas e detecta um padrão conhecido. O coma, embora tênue e estranhamente direcionado para frente, inclui água, dióxido de carbono e traços de orgânicos, características típicas de um cometa originário do frio profundo entre estrelas. As imagens do Hubble mostram uma névoa difusa virada para o Sol, mas sem jatos nítidos ou brilhos metálicos. As medições de refletividade correspondem a grânulos gelados brilhantes, em vez de ligas artificiais. Para Stevenson e a maioria dos seus colegas, a interpretação mais direta é a de um fenômeno natural. Um cometa, apesar de raro e de dimensões exageradas, e não uma nave. As equipas de espectroscopia monitorizam a relação dióxido de carbono para a água, de 8 horas e uma das mais elevadas registradas. Isto sugere uma proveniência distante de qualquer estrela, onde o gelo de dióxido de carbono resiste à viagem. As assinaturas isotópicas, ainda que incertas, integram-se na ampla variação observada em cometas do Sistema Solar e em Borisov, o último visitante interestelar. O brilho do coma, avaliado em múltiplos comprimentos de onda, varia com a distância ao Sol, e não com qualquer pulso interno.
Cada conjunto de dados recente erode as alegações extraordinárias, ancorando a discussão na química e na física. Contudo, persiste a questão da reação. Os engenheiros do projeto Lyra executam simulações. Interceptar o Trace Atlas exigiria uma alteração de velocidade de pelo menos 60 km por segundo, um avanço superior às capacidades atuais dos foguetes. Conceitos de velas solares, inspirados no Breakthrough Starshot, poderiam atingir o alvo, mas apenas com cargas úteis de escala gradual e anos de planeamento antecipado. O interceptador de cometas da ESA aguarda em L2, preparado para capturar cometas mais lentos, mas sem potência para uma perseguição tão veloz. Por enquanto, a ciência depende de telescópios, não de sondas. Os consultores de políticas reexaminam as normas do Tratado do Espaço Exterior. Sem sinais unilaterais, sem dispositivos nucleares no espaço. Todas as ações sujeitas à revisão internacional. Grupos de trabalho da CETI das Nações Unidas discutem se emitir uma mensagem ou manter o silêncio, equilibrando os riscos do contato com o preço da inação. Os protocolos são inequívocos. Observar, consultar, preparar-se. Enquanto o Trace Atlas passa velozmente, a resposta global é moldada não só pelo que ele é, mas pela forma como decidimos enfrentar o desconhecido. A sua extensão de 20 km, velocidade de 130,000 milhas por hora e percurso multiplanetário, sobrevoando Marte, Terra, Vênus e Júpiter em poucos meses, colocaram-no entre os visitantes mais raros alguma vez detectados no Sistema Solar. Apesar da aceleração não gravitacional bem documentada e de uma rota com probabilidade inferior a 0,005% por acaso, os dados espectroscópicos do JWST de telescópios terrestres revelaram um coma difuso e elevada refletividade compatíveis com o comportamento de cometas conhecidos. O que continua por esclarecer é a causa verdadeira do movimento anômalo do Trace Atlas e se objetos semelhantes surgirão. Com apenas meses para observação, iniciativas como o interceptador de cometas da ESA e o projeto Lyra delineiam estratégias testadas para respostas rápidas, independentemente de ser natural ou artificial. O Trace Atlas desafia a humanidade a confrontar o desconhecido com ciência, preparação e dados abertos.